Hoje nós vamos falar sobre a arte de registrar a essência da casa através da fotografia. E ninguém melhor do que ele, né, Tamara? Para falar sobre esse tema. Eu vou até ler aqui, gente. Eu trouxe o celular porque eu tenho que ler aqui tudo, É o tá? currículo? É o currículo. Nossa, misericórdia. O meu, Ele já calma. teve fotos publicadas em revistas renomadas como Casa Vogue, Casa e Jardim, Forbes Brasil e ArcDaily. A gente está falando hoje com o nosso convidado, O anjo. Gabriel Lima. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo. Nossa, que alegria estar com você aqui hoje, porque é um tema que a gente já queria estar falando, tá? A gente já queria ter trazido para cá, né, Tamara? Sim. E quando a gente, acho que eu comentei com você aqui nos bastidores, quando a gente falou sobre fotografia na arquitetura, eu falei assim, Gabriel. Fico muito feliz e lisonjeado com isso, porque assim, quem me conhece mesmo sabe o quão tímido eu sou e o quanto que eu tenho dificuldade de assimilar algumas coisas, né? Porque a fotografia ela foi acontecendo para mim. Então, quando a gente chega num nível que, assim, modéstia à parte, a gente já tem um certo reconhecimento no mercado, a gente começa a entender, mas será que é isso mesmo, sabe? Começa esse jogo com a gente mesmo. Então, acaba ficando um pouco meio... Mas a fotografia, porque você começa a falar que é um pouco tímido. Sim. Então, quando você está atrás das câmeras, ainda rola uma timidez ou não? Olha, eu vou te falar, eu acho que o fato de eu ter escolhido ficar atrás é porque eu não queria estar lá. Mas eu acho que é onde eu consigo mais me expressar, assim, talvez artisticamente. Porque, para quem não me conhece também, eu sou arquiteto. Eu formei em arquitetura. Eu formei no final de 2019 para 2020. Eu já trabalhava em alguns escritórios e eu sempre gostei muito de fotografar. Eu sempre peguei meu celular, peguei câmeras antigas e eu ficava fotografando coisas. Eu nunca fui vou fotografar pessoas. E aí eu fui fotografando coisas. Meus amigos, na época de estágio, lá em 2014, 15, falavam assim, Gabriel, hoje eles falam, Gabriel, nunca imaginei que você fica fotografando coisas no meio da rua e ia te dar futuro no sentido da fotografia. Poxa. Porque, como eu falei, foi acontecendo. Eu formei em 2019 para 2020, mais ou menos. Eu já trabalhava em escritórios de arquitetura, já tinha trabalhado. E a gente acaba aprendendo, a Flávia sabe, que a gente acaba aprendendo a arquitetura, interiores, muito pela imagem. Sim. Pelo que a gente está vendo ali. Óbvio, sempre vai ter um texto, às vezes vídeo, às vezes alguém falando, né? Mas a imagem, ela fala muito da arquitetura. Nossa. E aí foi quando eu fui atrás de entender quem eram os profissionais que fotografavam arquitetura, quem é que a gente estava vendo, né? Quem que registrou aquele momento. Então, até que chegou um momento em que... Eu já estou falando aqui. Mas mesmo. Mas é para você fazer isso. Até que chegou, então, o momento em que eu trabalhava no escritório, né? Inclusive, eu sou muito grato ao Pedro. Eu não sei se o Pedro... Acho que o Pedro hoje trabalha na Sacaro, se eu não me engano, numa loja. Mas ele ainda continua pegando projetos. E eu trabalhava no escritório dele, ele estava num início, mas já tipo, quase já crescendo. E aí eu fui fotografar, porque a gente precisa fazer a montagem dos ambientes, né, para fotografar ali. E ele não pôde ir, ele falou, Gabriel, vai lá fotografar. Uau, foi aí. E aí, quando eu fui, na época, o Edgar César estava fotografando. E aí eu falei, que legal, vou estar conhecendo uma das pessoas que eu via muito, né, que a gente acaba... Sim, e, o assim, Edgar, ele é uma grande referência, né, nesse meio. o Edgar fotografa há muitos anos ele fotografa. Então, assim, me parecia muito inalcançável conversar com ele, com a Joana, conversar com outros fotógrafos de São Paulo. Hoje a gente já troca ideia, sabe? Então é muito legal isso. Mas assim, quando eu cheguei para fotografar, eu fiquei vendo, né? Tipo, eu arrumei ali mais ou menos as coisas e fiquei vendo como que ele fazia. Uau. E aí eu fui perguntando uma coisa aqui, uma coisa ali, e ele super solícito, super tranquilo, não, faço assim, assim, assado. E ele, vai lá, tira aquele negócio, afasta, faz isso. E aí eu falei, interessante. E aí, beleza. Entregou as fotos e tudo mais. Quando finalizou mais alguns projetos do escritório, chegou a finalizar ali, aí eu falei pro Pedro, deixa eu fotografar. Olha. Deixa eu ir lá e fazer as fotos. Se não ficar boa, aí você chama o Edgar, você chama outro fotógrafo e tudo mais. E aí ele falou, tá bom. Porque ele já sabia que eu gostava um pouco de fotografar, né? Eu já fotografava ali. Então,
falou, vai lá e faz as fotos. Aí eu fui atrás dos equipamentos, das coisas todas, de entender ali, fiz as fotos e entreguei. Eu tenho essas fotos até hoje, assim, eu guardo com muito carinho, porque esses foram os primeiros trabalhos que eu fiz, né? Na realidade, foi o primeiro trabalho. E eu tenho certeza que se um dia eu lançar um curso, eu vou usar ele de referência. Falar, olha aqui, eu comecei aqui, eu comecei desse lugar. Porta de entrada, né? E eu acho que a partir dali foi quando ele falou, acho que ele viu um potencial, e aí eu comecei a fotografar outros projetos do escritório. E aí, assim, as fotos, eu digo para vocês, assim, óbvio, é uma evolução. Eu fotografo há mais de 7 anos a arquitetura. Então é uma evolução. Então eu pego as fotos antigas e eu falo, nossa senhora, que foto, meu Deus do céu, horrível. Mas eu acho que ele viu um pouco do potencial ali, sabe? E aí ele foi divulgando. Aí eu fiz para um arquiteta. Não sabia nem como cobrar. Eu ficava assim, gente, ele como é que as começou pessoas... a te divulgar para outros escritórios. Para outros escritórios, porque Cara, eles, que legal. nesses eventos eles conversam muito entre si, né? Quem tá fotografando? Gente, faz com o Gabriel e tudo mais. E vai viralizando. E aí eu comecei, beleza, tá bom. Na época, esse perfil que eu tenho hoje no Instagram, ele era meu perfil pessoal. Eu tinha, sei lá, 300 seguidores, 400 seguidores. E aí eu falei, não, então peraí, eu vou apagar todas as publicações minhas, que já não eram muitas, porque eu nunca fui muito de aparecer. E aí eu transformei num perfil profissional e eu comecei a divulgar o trabalho ali. E aí foi virando, aí um arquiteto indicou pro outro. Parece quase que um esquema de pirâmide, assim, sabe? Mas ele foi acontecendo. E aí no meio disso, eu descobri que tinha a Júlia Tottoli, que é uma grande amiga minha, que a diferença de tempo de fotografia para mim e para ela, acho que ela tem um pouco mais de 1 ano a mais que eu, algo assim. Aí no meio tinha a Paula Caruso, a gente começou a conversar. E aí a gente começou a se aproximar, viu que veio surgindo outros nomes também. Então, assim, algumas pessoas veem, né, me veem, vê a Júlia, vê a Paula, vê o Everton, como se fosse a nova geração de fotógrafos de arquitetura de Brasília, que têm potencial para serem os fotógrafos daqui 20 anos, 20, 25 anos, sei lá. Uma Joana da vida, o Edgar, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz, principalmente por conta desse convite que vocês trouxeram. E na Casa Cor a gente vê muito esse movimento mesmo, né? Você falou disso, então eu tô me recordando aqui, quando a gente vai fazer as fotos oficiais, né? A gente vê o rosto de todos vocês, o Everton, exatamente a Júlia, você, né? Então vocês estão ali naquele meio, porque todo mundo já tem vocês como essa referência. Sim. Né? E você falou essa questão de como a gente olha para trás e a gente consegue ver a nossa evolução. A gente vê isso com os projetos da gente também, né? Se a gente pegar um projeto lá do começo e olhar para esse projeto agora, você vai falar assim, caramba, o que eu fiz ali? O que eu pensava, né? Então a gente consegue muito ver essa evolução, assim, e eu acredito que no seu caso, né, como você citou, é a mesma coisa, e isso é algo que é muito em comum com a arquitetura, que você também é formado, né? E agora me conta, Gabriel, como que você descobriu, assim, porque eu não sei, mas você faz projetos ainda arquitetônicos? Então, isso é uma grande... Porque na minha cabeça eu vejo você assim, como já fiz a transição, agora eu tô só nas fotos, entendeu? Eu não sei se é isso, mas conta pra gente. No começo, quando eu tava ali trabalhando no escritório ainda, aí eu cheguei a sair, né, do escritório do Pedro, fiquei tentando fotografar somente, mas assim, ela ainda não dava dinheiro, ainda não dava renda suficiente para pagar as minhas contas. Então eu tive que voltar para trabalhar com escritórios, enfim, no escritório de arquitetura. E aí eu cheguei a trabalhar durante 1 ano e 10, não, 1 ano e 10, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses mais ou menos, num outro escritório. E aí a minha agenda começou a aumentar. E aí eu tava, tipo assim, direto, eu tava fugindo do escritório, sabe? Tipo assim, o profissional, o arquiteto saiu, e eu falava, deixa eu sair rapidinho pra fotografar ali um projeto. E aí eu tive que começar a fazer algumas concessões, entendeu? Sim. Até o momento em que eu tive que fazer uma escolha. E assim, eu vou ser bem sério com vocês, foi tipo assim, mais de 6 meses para eu botar na minha cabeça, eu sou fotógrafo, as pessoas estão conhecendo meu trabalho, as pessoas estão me procurando e eu preciso tomar uma decisão, porque assim, a gente passa ali 5 anos numa faculdade, né, num curso, a gente se dedica, no meu caso foram 6 anos, investimento, tem dinheiro, tem um monte de coisa, seu tempo. Exato. E a gente não tem essa coisa, a gente não pensa assim,
Pra gente, assim, vou fazer uma transição, mas você ainda tá na arquitetura, assim, mas pra gente é muito... Ai, dá um medo, né? Dá uma coisa... Como é que eu vou pagar a conta? Como é que é isso? E vocês, homens, têm isso, né? Porque mulher, a gente, assim... Tem hora, né, que a gente acaba casando, né? E aí você paga, faz a nossa unha, aquelas coisas todas. Mas o homem, ele fica assim, cara, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou pagar minhas contas? Até para sair com a namorada, né? Então você fica assim, deve ter sido muito desafiador. É, desafiador porque, assim, às vezes tinha mês que a gente tinha ali 2, 3 clientes, eu tinha ali 2, 3, fotografava 2, 3, mas eu passava 2 meses sem fazer nada. Uau. E aí eu, tipo, não, eu não posso, eu tenho que voltar. Mas, assim, chegou um determinado momento em que o nome começou a crescer, a própria arquiteta desse escritório novo que eu estava trabalhando chegou a me chamar para fazer 2 ensaios ali de 2 projetos na época. A gente ainda conversa, a gente é muito amigo, eu saí do escritório, porque isso é um pouco difícil, né? Quando você fala assim, não, eu vou sair. Sim. Às vezes ali tem um pouco do, poxa, que coisa, não queria que você saísse. Mas hoje a gente tem uma relação muito boa, então ela nunca mais me chamou para fazer nada de foto, assim. Mas acho também que é por conta da correria. A gente sabe que o trabalho ele é assim, né? Mas, enfim, voltando ao assunto de se eu ainda trabalho com projetos, hoje eu tenho a minha noiva, a Giovana Tali, inclusive. A Giovana está aqui, gente, elegantérrima. Você precisa ela é a nossa próxima convidada. Mas a gente não vai contar o que Giovana faz. Isso. Só que foi surpresinha. E aí, ela é arquiteta ainda, a gente não vai falar o que ela é, mas ela é arquiteta. E assim, ela também trabalhava num escritório de arquitetura, ela estava meio, assim, sabe, tipo, não sei e tudo mais. Ela vai contar ainda essa história dela depois, mas a gente resolveu começar a pegar um projeto aqui, outro projeto ali. Confesso, e ela vai falar para vocês também que é muito difícil. Tipo, eu consegui conciliar 2 coisas. Eu tenho um amigo, Diego, da engenharia geométrica, não sei se vocês conhecem, mas o Diego, na época ele falou, Gabriel, você vai precisar tomar uma decisão. Uau. Você é fotógrafo ou você é arquiteto? Você tem que tomar uma decisão. Mas você é os dois. Eu sou os dois. Eu consigo imaginar o Diego falando isso pra você, que eu conheço o Diego, né? E ele é assim, diretão, né? E ele fala mesmo, eu tô imaginando ele falando. E o Diego fala assim, ou você é fotógrafo ou você é arquiteto. Óbvio, eu sou os dois, mas quando se trata da profissão em si, eu preciso me intitular como, hoje eu já me apresento. Não, meu nome é Gabriel Lima, eu sou fotógrafo de arquitetura. Uau. E aí, depois que a gente vai entrando nos assuntos, eu falo, eu sou arquiteto. Mas, enfim, aí a gente abriu um escritório, a gente tem um escritório físico, onde a Giovana atende aos projetos. Eu fico meio que de trás ali, ajudando com uma coisa ou outra, porque, assim, uma das coisas que é muito boa na profissão de fotógrafo é que a gente está sempre vendo coisa nova, a gente está sempre vendo soluções diferentes. Às vezes está vendo coisa que a gente fala, acho que essa aqui eu não usaria, sabe? Então a gente vai conseguindo entender ali o que é, o que não é, o que talvez se encaixe, vai criando a nossa própria identidade também. E aí ajuda muito, vou ser sincero com vocês, ajuda muito a gente entender algumas soluções, algumas concepções projetuais mesmo, para levar para dentro do escritório. Então eu fico meio que atrás, assim, mas eu estou sempre ajudando. Pode-se dizer que talvez eu ainda atue, mas o meu foco hoje está 90%, 95% dentro da fotografia, com certeza. E assim, dá pra ver que você tá imerso na profissão, porque você é arquiteto, você é noivo de uma arquiteta, né? Você fotografa arquitetura, né? Interiores. Então, assim, não tem como sair, né? E eu até ia perguntar, como é que você lida com isso, assim, porque... Foi até bom você ter me falado isso agora, porque eu imaginei, assim, que ele ficava só dando uns pitacos, sabe? Isso aqui, não sei o quê, isso aqui não ficou bom, não. Porque, né, é a forma que eu imagino que deve acontecer, né? Mas você acabou de falar que não, então... Agora vamos falar sobre aquilo que ninguém fala. Sobre aquela parte boa que ninguém fala. A parte da fofoca. A parte da fofoca é ótimo. Eu não sou fofoqueira. Gabriel, mas assim... Conta pra gente. Eu sempre entro, assim, com uns assuntinhos, assim, pra gente, sabe, matar a curiosidade de quem tá vendo. Mas você já aconteceu com você, de você ser contratado, alguém te falar assim, Gabriel, eu quero que você fotografe pra mim e tal, e você chega lá, aí aquele projeto
Você olha assim e fala assim, esse aqui não sei não. Não é algo que eu colocaria no meu portfólio. Mas que você fotografa com aquele olhar assim meio crítico. Por exemplo, vamos falar sobre aquelas coisas que ainda existe, mas que eu acredito que os arquitetos atuais já têm essa consciência de que isso é meio cafona. Tipo, o banheiro todo cheio de mármore, cabeça abaixo. Mármore pra todo lado. Ou então a pessoa fala que é bem estilo Urban Jungle, aí você chega lá, é muita planta artificial, aquela coisa assim, bem brega, sabe? E aí você vai fotografar aquilo e você pensa assim, meu Deus. Eu não ia Acontece fotografar. com você? É engraçado isso mesmo, porque assim, óbvio, dentro da gente, assim, no nosso interior, a gente tá aqui, gente, por que fez isso? Por que fez aquilo? Mas, assim, por eu estar na profissão também, óbvio, o arquiteto, ele tem acho que até o dever de falar que aquilo ali não dá certo, entendeu? Para algum cliente. Mas tem cliente que, assim... Tá super feliz com aquilo. Ele quer aquilo e, assim, eu tento, tudo bem, manda ver. Mas eu fotografo, assim, sendo bem sincero, eu acho que mais de 60%, 70% das coisas que eu fotografo, eu intitulo como sendo algo feio, entendeu? Eu falo assim, gente, não dá. Assim, mas eu estou ali para fotografar. E confesso que quando eu pego projetos maiores, projetos que têm ali algo a mais para mostrar, um mobiliário diferente, uma solução diferente, a gente acaba se dedicando, né? A gente acaba se dedicando um pouco mais. O nosso olhar, até o nosso olhar artístico, assim, a nossa forma de ver as coisas, ele fica mais aguçado. Isso é muito engraçado, porque acontece muito, assim. São duas coisas que me deixam mais aguçados para fazer o trabalho da melhor maneira possível. É eu me sentir bem, porque isso é uma coisa que é muito engraçado. Eu praticamente fotografo todos os dias hoje. Então, eu tô todos os dias numa casa diferente, num espaço diferente, numa energia diferente, de pessoas diferentes. Então, eu acabo entrando muito no íntimo das pessoas. Tanto que isso é uma coisa minha também, eu sempre tiro o sapato para entrar na casa das pessoas, porque às vezes eu tô trazendo algo lá de fora também que vai entrar na casa da pessoa. Então, eu sempre tiro o sapato, até por respeito, óbvio, pela organização, pela limpeza, né, e tudo mais. Mas quando o apartamento a casa está toda montada e eu só entro para fotografar e o arquiteto está junto comigo, o profissional está junto comigo, isso me ajuda de um jeito, eu consigo me dedicar muito mais do que quando eu estou aqui e o caos tá em volta, entendeu? Eu consigo muito mais expressar a minha arte, o meu trabalho em cima disso. Mas, com certeza, eu fotografo muita coisa que eu olho assim e falo, cara, não dá para botar num portfólio, mas eu tô lá para fazer o meu trabalho e fazer da melhor maneira possível com excelência, né? Com excelência. Você é daqui de Brasília? Sou daqui de Brasília. Meus pais são daqui, também posso dizer que são daqui. Mas mistura meio cearense, paraibano, assim, é tudo dali, assim. Mas eu sou daqui, meus pais também são praticamente daqui. Você tem irmãos? Tenho um irmão. Meu irmão é da área de TI. Não tem nada a ver com isso, assim. Meus pais também são de trabalhos mais tradicionais, mas eu sempre eu tentei ver o mundo de um outro jeito, sabe? Sempre fui assim. Na época que eu era pequenininho, assim, eu acho que eu brinco que eu entrei na arquitetura, na construção civil, de modo geral, por trauma. Porque a gente vivia mudando de uma casa para outra, era tipo assim, meu pai construiu uma casa, daqui 3 anos a minha mãe falava, não tô gostando disso, tô gostando daquilo, ia lá, vendia, construía outra casa, então a cada 2, 3 anos a gente estava mudando de uma casa para outra. Uau. Então eu falo que eu virei arquiteto por trauma. Mas meus brinquedos favoritos era Lego, era coisa de montar. E eu sempre montava casa. E meu pai via aquilo, ele falava, meu filho, você quer ser engenheiro? E eu, na minha cabeça, eu nem sabia o que arquiteto fazia. Sim. Mas eu falava, não, eu quero ser arquiteto. Eu quero trabalhar com isso. E ele, mas tem que ser engenheiro. Porque sempre teve, né, a ideia a profissão que vai pagar bem é medicina, direito e engenharia. Sempre foi isso. E aí, quando você acaba fugindo um pouco disso, as pessoas têm um pouco, sabe? Mas sempre teve, assim, na minha veia, eu acho que um pouco desse lado mais artístico mesmo. E você brincava de construir casa. E quando foi, Gabriel, que você se descobriu na fotografia? Quando foi que você pegou uma câmera e falou assim, cara, esse aqui é o meu olhar, e fotografou aquilo, e aquilo ali passou a ser uma paixão, assim, para você
incluir isso na sua profissão, Uhum. né? Junto com a arquitetura. Assim, a parte da fotografia mesmo, para pegar uma câmera profissional e estudar e entender, porque assim, gente, não adianta, não é algo que você só mira para ali assim, fotografa, você tem que entender várias coisas. Então você acaba tendo que estudar muito mesmo, consumir muitos fotógrafos que você admira muita arte também, você tem que estar imerso nesse tipo de conteúdo para que você se alimente de coisas boas também, o seu olhar acaba sendo até, treinado, vamos colocar assim, a fazer aquilo. Se você consome coisas que não são boas, você acaba não ficando bom naquilo também, sabe? E no quesito no sentido da fotografia, eu vim ter proximidade com câmera já mais velho, mas eu sempre gostei quando eu via, eu pegava livros lá em casa e eu ficava muito vendo as fotos e eu ficava fissurado com aquilo, revista, tava muito, caramba, que legal, a posição, as coisas, como é que estão colocadas aqui. Então, assim, eu sempre gostei muito da arte de fotografar, mas a fotografia enquanto profissão e mesclar os dois juntos com a arquitetura, com a fotografia, foi vindo no meio do curso mesmo, né? Que eu fui vendo ali, vendo as fotografias dos outros profissionais, que eu fui vendo fotografias de outros projetos lá fora, na Europa, no Oriente também. A gente vê muita foto de arquitetura oriental, então a gente acaba vendo isso e fala assim, caramba, que legal, né? Interessante. Quem foi que... E aí, as pessoas acabam, legal a imagem, pô. Aí eu, tipo, na minha cabeça era, legal a imagem, quem fotografou? Como é que foi feito? Aí eu fui assimilando, entendeu? Fui buscando esses profissionais para tentar entrar. Mas foi algo realmente que foi acontecendo, não foi tipo Não foi tipo, eu vou ser fotógrafo de arquitetura. Ela foi acontecendo, sabe? A profissão, o trabalho foi acontecendo. E eu tenho uma coisa, assim. Pode. Então quer dizer que luz é importante. 100%. Sem a luz, a fotografia não existe, né? Uau. Sem a luz, ela não... Acho que sem luz a gente não vê nada. Não só não vê, como não tem nada. E a fotografia nada mais é do que aquilo que a gente está vendo ali de uma forma estática, né? E registrar aquele momento, a gente precisa da entrada de luz num sensor, a gente precisa dessa... Como é que eu posso dizer? Dessa entrada de luz do sensor para que a gente capte a imagem e ela esteja estática, né? Porque as coisas estão em movimento ali, então a gente precisa registrar aquilo. E quando eu acho assim, né, a iluminação faz toda a diferença e também às vezes tipo o horário, né? Sim. Tem muito disso, não tem? Quando a gente vai ver o horário, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Aí se você... Porque eu sempre vejo, né, nas revistas, a gente vai olhando, a gente vai olhando, né, nos livros. Eu falo, gente, por que ninguém fotografa de noite? Nossa, as fotos do Gabriel, eu vejo que você fotografa... Assim, a maioria das fotos que eu vejo lá, você explora muito a luz natural, né, Gabriel? Sim. Vamos entrar num tema sensível para alguns. Vamos para o tema sensível, adoro. Gente, porque eu sou pretinha. Então, tem hora que eu fico assim, gente, eu quero uma coisa também de noite. Tudo é de manhã, de tarde, no pôr do sol. Aí eu falo, como que seria uma fotografia, né, de arquitetura à noite? Legal. Eu brinco. Antes, eu morei na Finlândia. Sim. Por isso que eu estou falando. Tinha 9 meses escuro. Escuro. É escuro, meu irmão. Não tem como. É assim, escuro mesmo. Então, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, escuro. E no verão, não escurece. Então, você fica lá, tipo, 3, 5 horas da manhã, né? Tá o sol rachando a cabeça do povo. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque até a fotografia nórdica deve ser diferente, não é? Eu acredito que sim. Quando se trata de luz natural e luz artificial, essa luz que a gente tem, independente, né, dessas coisas, eu sempre tento buscar... A fotografia de arquitetura, ela tem que ser o mais natural possível. Ela tem que ser o branco, ela tem que ser branco, o vermelho, ela tem que ser vermelho, o rosa tem que ser rosa. Essas cores que a gente está vendo, a gente não tem que trocar muito, ou manipular muito as cores. Não, a gente tem que manter o mais fiel possível. Porque a gente está registrando aquilo que às vezes vai para uma revista, então ela precisa ser real, né?
quando a gente coloca a luz artificial, que é essa luz aqui, ela tende a deixar as coisas mais quentes ou mais frias a depender da intensidade ou da temperatura que o arquiteto escolheu para aquilo. E essa luz, ela pode ser mais dramática, ela pode ser uma luz, né, que gera uma sombra mais dura, ela pode ser uma luz que deixa o ambiente de uma forma mais natural, pode usar de várias formas. Mas na fotografia de arquitetura, eu sempre prezo pela luz do dia, porque é a luz que a gente tem, é a luz que Deus deu pra gente, é a luz que tá é a luz mais bonita, mais perfeita que a gente tem, é a luz da janela que entra pra nossa sala. Uau. Ponto. E aí eu tento priorizar ao máximo essa luz. Óbvio, eu não vou deixar de fotografar um ambiente que é tudo fechado. Digamos, às vezes tem uma amostra e não tem nada ali. São 4 paredes fechadas, a pessoa só entra ali e tem que ter uma luz artificial. Então eu vou tentar explorar essa luz artificial da forma como ela foi colocada ali. Às vezes, como eu falei, de uma forma mais dramática, ou às vezes até mesmo para iluminar de maneira geral mesmo o ambiente. A gente, enquanto fotógrafo, a gente precisa entender o porquê que o arquiteto fez aquilo, qual que é a solução, o que ele quis trazer com aquilo. Mas eu brinco, eu falo assim, as lojas de iluminação não gostam muito da gente, porque... E a gente não tem nada contra você, gente, pelo amor de Deus. Mas... Só um pouco. Mas a luz natural, quando a gente está ali, por exemplo, eu vou fotografar às vezes um apartamento na 108 Sul, é uma quadra modelo, a gente tem uma vista para um prédio, de trás a gente tem uma área de vegetação, sei lá, é um apartamento vazado. Geralmente eu faço até uma visita antes no apartamento para entender qual que é a melhor posição. Às vezes eu tenho que ficar lá o dia inteiro, fotografando o dia inteiro o apartamento, porque de manhã a luz está linda, maravilhosa no quarto e à tarde a luz está linda, maravilhosa na cozinha. Então eu tenho que saber que a fotografia requer tempo. Não é só então pegar quer ali e dizer fotografar. que tem um processo, Sim, então, antes. tem. Não é eu ligar, Gabriel, vamos tirar aqui foto. Não é assim. Você vai fazer um estudo, você vai ver, vai conversar. Não é assim chegando e fotografando. Não, quando a gente vai fotografar a casa mesmo, a mesma coisa. Como é que é a incidência de luz e qual que é o melhor horário de luz ali na fachada principal? É de manhã cedo, 6 horas da manhã? 6 horas da manhã eu tô lá com a minha câmera para fotografar. Eu quero pegar aquela luz de finalzinho de tarde, sabe aquele pôr do sol rosa, meio laranja, do meio do ano em Brasília? Eu quero pegar aquilo com aquela luz. Aí a gente vai fazer mais ao final do dia, aí a gente acende alguns pontinhos de luz para iluminar a arquitetura, sabe? Para trazer a luz ali, para mostrar o efeito do projeto de iluminação para dentro da casa. Mas, quando se trata de interior, a gente sempre tenta priorizar a luz natural, sempre. É difícil, às vezes, convencer alguns profissionais, alguns arquitetos, porque eles querem mostrar. E eu falo, olha, vamos tentar fazer com a luz natural e eu faço uma foto com a luz artificial. E aí eu mando as 2 fotos. Eles sempre, é incrível, eles sempre selecionam a foto com luz natural. Eles falam, nossa, fica melhor, né? E eu juro por Deus que eu não deixo a foto pior. Porque às vezes a pessoa fala, você deixou essa foto com luz acesa pior, né? Só para escolher a outra. Aí eu falo, não, eu não fiz isso, é porque realmente a foto fica melhor com a luz natural. Então, a gente sempre tenta priorizar isso. Mas nada contra acender, às vezes, uma luz, trazer uma cena mais dramática, sabe? Então, enfim, isso é um tema muito sensível para alguns arquitetos, né? Mas para mim mesmo, eu sempre falo, eu sou muito aberto. Quando os arquitetos me conhecem, a gente já trabalha há muito tempo, a Aline mesmo, a Ana Paula 11, outros profissionais que a gente fotografa muito, às vezes eles já até me deixam à vontade, só, Gabriel, confio em você, faz o seu melhor. Mas alguns outros falam, mas por que você tá apagando? Eu falo, não, tô apagando porque vai ficar melhor apagado. Mas, assim, a gente tem que ter um pouco dessa abertura e intimidade, porque, assim, eu acho que quando o profissional, né, o arquiteto, entra em contato com a gente, ele já viu o nosso trabalho, ou ele veio de uma indicação, nunca é tipo no escuro. Tem a questão da identificação também como profissional, às vezes até de energia mesmo, sabe? Pô, caramba, eu me identifico muito com aquela pessoa ali. E aí ela vai lá e chama aquela pessoa. Então ela sabe, ela confia, ela já viu o trabalho, ela quer aquela pessoa para registrar. Então ter esse contato, ele é muito importante para que a gente consiga tirar o máximo. Por exemplo, às vezes assim, a gente está posicionado aqui numa sala, tem 2 poltronas de um lado, 2 do outro, o sofá está aqui atrás. O layout foi montado para aquilo.
Mas eu chego para o arquiteto, às vezes eu mostro no iPad ou na própria câmera e falo, olha só, isso aqui não tá legal, a gente vai tirar 2 poltronas aqui, eu vou colocar uma mesinha aqui, eu vou mudar tudo só para a gente ter uma foto da mais harmônica possível e agradável, entendeu? Tem projetos que eu falo, olha, esse projeto aqui, se eu fosse você, eu entrava com assessoria, que tem potencial para estar na revista tal. Você tem olha que legal. às vezes eu tenho um pouco, por já ter projetos, né, em outros lugares, a gente acaba pegando entendendo. até o jeito, né, daquela casa jardim, assim, Vogue dessa forma. Então, assim, eu fotografei recentemente um apartamento de 400 metros lá em Unai, que eu tenho certeza, até falei para a arquiteta, eu falei, tenho certeza que vai para uma casa de jardim fácil. Então, eu até mandei o contato de um assessor para ela ver e tudo mais. Não sei se deu certo, mas eu acho que é um projeto que tem potencial. Então, assim, eu sei o valor da foto, o valor da imagem para o arquiteto enquanto posicionamento mesmo, sabe? Do arquiteto na... E traz, né, esse reconhecimento não só do seu trabalho, até mesmo você está tendo uma parceria com aquele arquiteto, né? Sim. E traz esse reconhecimento de todas as formas, principalmente Pix, que a gente adora, entendeu? Quero deixar isso bem claro, né, gente, para as pessoas. E traz isso, né, essa parceria. Bom para todo mundo. É bom para você ter no seu portfólio com uma foto sua, esteve naquela revista, né? E para o profissional também. Às vezes o profissional tá com um projeto lindíssimo, assim. Às vezes ele conseguiu aquele cliente perfeito, maravilhoso, que vai investir. Fala, olha, confio no seu trabalho, gosto muito do que você faz e você tem... dinheiro infinito para gastar com o que você quiser. Ele vai nos melhores profissionais, no design assinado de tal pessoa, isso, aquilo, ele faz o projeto perfeito, mas ele não conhece o mercado. Eu falo para ele, a gente vai fotografar e eu vou te apresentar algumas pessoas para que você tente colocar esse projeto seu num lugar. Você vai ter que gastar, vai botar um pouquinho mais de dinheiro, mas é para o seu posicionamento. Cara, isso passa uma segurança para ele, até mesmo pro meu lado, entendeu? Pro meu trabalho. Ele fala bem assim, às vezes o meu trabalho não tá só ali no registro, ir lá e fotografar, tchau, obrigado, me paga aqui e acabou. Às vezes eu vejo potencial, às vezes eu vejo que a pessoa não sabe ainda lidar com algumas coisas e eu tento ajudar, entendeu? Eu vou até contar algo que eu nunca te contei, tá, Gabriel? Mas... Olha, quando eu falo, ninguém acredita. Eu nunca te contei, Gabriel, mas... a primeira vez que eu falei assim, eu quero fotografar com o Gabriel, foi devido a uma situação, vou te contar. Eu lembro que eu acompanho tudo, assim, de decoração, eu sou daquela pessoa que meu Instagram, se eu abro lá, meu algoritmo só me manda isso, né? E eu vejo muita coisa. E aí eu vi um ambiente que era da Casa Cor Brasília, eu não vou citar qual, porque, né, não posso expor a colega. Não. Mas aconteceu uma situação. Eu achei aquele ambiente lindo. Lindo, eu vi a foto e falei assim, nossa, que ambiente lindo. E a foto era sua, sabe? Eu fiquei, assim, apaixonada, né, pelo espaço. Falei assim, eu vou lá pra ver esse espaço pessoalmente. Na verdade, eu já tinha até programado, mas eu fui com aquela atenção de ver aquele espaço. Gabriel, quando eu cheguei, eu não achei o espaço bonito. Gente, eu cheguei, eu falei assim, não sei se é porque eu criei uma expectativa, sabe? Sim, da foto. Aí quando eu cheguei, eu falei assim, cara, o Gabriel conseguiu tirar um negócio tão legal daqui. Tirou água de pedra. E aqui eu não tô conseguindo ver essa grandeza que eu vi, entendeu? Ou seja, a sua foto fez com que eu visse uma beleza naquele ambiente que pessoalmente eu não conseguia enxergar. Ou seja, eu vi através do seu olhar. Daí pra frente, eu falei assim, eu quero fazer foto do Gabriel uma vez. Juro pra você, depois disso, meu primeiro contato com você foi depois dessa situação. Entendeu? E eu falei assim, não, ó que coisa. É o olhar dele, e eu tinha que te falar isso aqui pra você ver a importância do seu trabalho, né? Não, fico porque muito isso feliz, é importante. Assim, muito feliz mesmo. Porque realmente, assim, a gente tenta, Flávia, buscar a essência mesmo daquele projeto, do que o arquiteto quis demonstrar ali naquele projeto mesmo, através da fotografia. Porque no final vai ser o que ele vai guardar, o que fica. Às vezes daqui 10, 15 anos ele vai olhar e falar, nossa, eu fiz um projeto assim, olha a foto, como é que tava. E aí ele vai lembrar, entendeu? A mesma lembrança que a gente tem quando a gente senta com a família e vai olhar fotos antigas e tudo mais, é a sensação que eu quero que o profissional tenha quando ele pegar minha foto daqui 10, 15 anos e
E ele lembra e fala, nossa, o Gabriel registrou isso aqui, tava desse jeito. Nossa, aquele dia foi um caos, tava isso, tava aquilo, quase deu errado. Sabe, eu quero que gere essas lembranças, assim. Memórias. Então, né? exatamente, essas memórias. Porque eu cresci vendo as nossas fotos, nas fotos dos meus pais pequenos, dos meus tios pequenos, aquelas pouquíssimas fotos, que ainda não tinha muito, assim, né? Era algo muito caro, assim. Pessoas que tinham câmeras e muitas fotos, eram pessoas que tinham condições. Então, quando tinha aquele monóculo que a gente ficava olhando, não sei se vocês lembram, mas tinha foto do meu avô. Era um negocinho pequenininho, isso. a gente colocava o olhinho assim. A gente colocava o olhinho assim, tudo mais, e olhava a foto lá dentro, assim, falava, nossa, que legal. E aí era fotos, às vezes, do meu avô com um pessoal que ele trabalhava, e era só aquela foto que tinha. Cara, que maravilha. Pensa a sensação de você olhar aquilo, e aí os outros seus tios falam, nossa, seu avô usava essa roupa, olha só que engraçado isso, sabe? Então, gerar esse sentimento, para mim, ele é muito importante, né, para dentro da fotografia. Óbvio, não vou mentir para vocês, às vezes a gente está na correria, no dia a dia ali e tudo mais, e tem muitos trabalhos para entregar, muitas coisas para fazer. A gente tenta ao máximo ser o mais artístico possível, mas às vezes a correria acaba nem permitindo que a gente seja assim. Mas sempre que eu posso, eu vou, além de sempre entregar o melhor do meu trabalho, mas sempre que eu posso, eu vou tentar explorar o máximo daquilo, porque eu sei que pode ser que daqui 10, 15, 20 anos gere uma lembrança boa para o profissional. Sim. E a gente consegue ver o outro lado, né? A gente consegue ver o outro lado, porque eu lembro que depois dessa situação, aí eu fui pensando a importância do fotógrafo para essas grandes revistas, para tudo que a gente vê, porque nem sempre o que a gente está vendo ali é o projeto mais bonito, mas o que a gente consegue enxergar ali é o olhar do profissional que tirou aquela foto, né? Então, eu lembro que foi uma virada de chave para mim, para essa visão sobre o profissional da fotografia. Muito legal. E a gente precisa desse profissional para, além de eternizar, né, a gente simplesmente também poder, né, que nem você falou, nossa, olha como é que era e como que eu estou indo, ver a sua evolução, ver os seus projetos. Uhum. E aí eu tenho uma pergunta, eu tenho várias, né, assim, várias. Pode mandar. Então, vamos lá, essa é assim, olha só, presta bem atenção. A pessoa quer começar agora nessa área, tá, e tudo, porque eu tenho uma máquina, né, a Nikon. Certo. Aí tem as marcas. Gente, Nikon, nós amamos, Sony também. Todo mundo ama tudo, tá tudo tranquilo. Mas, assim, existe mesmo uma marca onde você olha e fala assim, poxa, essa aqui é legal. Gente, começa por aqui. Tem um curso também para indicar. Ou, às vezes, a pessoa, tipo, tem que fazer mesmo arquitetura para estar nesse meio ou não. Então, são essas perguntinhas, assim, que eu acho interessante você falar para mim. E outra que eu quero saber, assim, vamos supor, tem um projeto lá em Unai, que nem você falou. Quando a pessoa, que nem você falou, não sabia cobrar, entra também, assim, a passagem, né, que o pessoal paga para você ir, quantas fotos você entrega, várias perguntas, vai. Vamos lá. Para ser fotógrafo de arquitetura, você precisa ser arquiteto? E a resposta é muito clara, não, você não precisa ser. Hoje, tem um fotógrafo que eu admiro demais. Para mim, na minha cabeça, hoje, ele é disparado o melhor fotógrafo de arquitetura do Brasil, assim, que é o Denilson Machado. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um artista, assim. O trabalho dele é fazer arte, e ele demonstra isso através da fotografia de arquitetura. E ele não é arquiteto. Então, assim, não precisa ser. Eu acho que você precisa ter sensibilidade para entender a arte, para você querer buscar entender o porquê que você está fazendo alguma coisa na fotografia, por que a regra dos textos ela é importante, por que a composição, a luz, temperatura, tudo isso vai dizer para você e vai acabar te moldando enquanto artista, mas você tem que ter a sensibilidade, né? Eu sempre bato na tecla para os arquitetos, assim, que eles contratem profissionais da área de fotografia e de arquitetura, são pessoas específicas. Não adianta, gente, eu não sei fazer foto de casamento, não me bota para fazer foto de casamento, não me coloca para fazer foto de pessoas, assim, tipo, eu nem digo na arquitetura inserida, porque eu faço, mas posada para fazer fotos de revista, não me coloca para fazer isso, eu não sei fazer. Eu sei fazer foto de arquitetura.
Assim como, provavelmente, o cara que fotografa casamento ou que fotografa outra coisa, ele vai entender do equipamento, ele vai saber qual lente que pode usar, ele sabe que precisa de um tripé, ele entende dos parâmetros, mas o olhar dele talvez não esteja trabalhado, até sensível para captar a arquitetura, entendeu? Então, assim, eu sempre vou bater na tecla. Hoje a gente fecha... geralmente são pacotes pequenos, né? A gente... Casamento mesmo, a gente tá fazendo orçamento para fazer coisas do nosso casamento, a gente vê, tipo, não sei quantas mil fotos que são entregues. A gente trabalha com pacotes de 10, 15, 20, 30 fotos, 35 fotos no máximo ali, porque a gente sabe que é diferente. Eu posiciono a minha câmera, eu coloco tudo, seto tudo, às vezes eu espero a hora da luz entrar, mas enquanto isso está acontecendo, eu tô muito mais tempo arrumando, vendo a composição, entendendo ali como é que eu vou encaixar as coisas, do que necessariamente eu vou lá, clico, depois eu clico aqui. Então, assim, o processo de montagem, de criação de uma imagem de fotografia de arquitetura, fotografia de arquitetura, é muito diferente do restante. Então, assim, você não precisa ser um arquiteto, mas você precisa ter a sensibilidade para entender que o que você está fotografando é totalmente diferente de uma outra área. Então, eu acho que isso é importante ficar bem nítido, assim, dito. Com relação ao equipamento, eu acho que hoje, óbvio, você não tem nada, você não sabe, você quer fotografar arquitetura. Profissionalmente, você precisa de um tripé, você precisa de uma câmera boa, você precisa de lentes boas, você precisa, porque você está profissionalizando aquilo. Mas você quer hoje, eu quero aprender a fotografar. Cara, você tem uma câmera no seu bolso hoje, com o celular ali, que você tem uma câmera lá. Vai treinando o seu olhar com isso, sabe? Óbvio, você não vai conseguir fechar projetos. Pensa só, a pessoa me contrata. Pô, o Gabriel, ele diz ser fotógrafo de arquitetura. E eu chegar com o celular, não é a mesma coisa que eu chegar com uma câmera, com lente, com equipamento, que o cliente vai falar, legal, sabe? É diferente. Isso é muito legal de falar. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer com o seu celular. Por exemplo, a gente vai viajar para uma Itália da vida, para, sei lá, para algum país que tem uma arquitetura muito chamativa. Óbvio, eu vou levar minha câmera, porque eu vou querer registrar aquilo e às vezes virar até quadros para minha casa, para eu vender e tudo mais. Mas você com o seu celular e você tendo um olhar sensível para aquilo, você consegue fazer excelentes fotos com o seu celular hoje, sabe? Hoje eu uso Sony, talvez eu seja o único, um dos únicos que usa Sony para fotografar arquitetura em Brasília. As pessoas gostam muito mais de Canon, da marca, né, em si. Tem pessoas que fotografam com Nikon, mas isso não quer dizer nada, entendeu? Isso não quer dizer nada. O teu olhar vai dizer muito mais. Hoje as pessoas olham para as minhas fotos, e eu fico muito feliz com isso também, porque elas dizem que conseguem entender. Eu não consigo ainda visualizar assim, porque eu acho que é muito de você... vai sendo moldado, mas as pessoas dizem que olham fotos aleatórias, se não tiver o crédito, elas conseguem, às vezes, dizer se é minha, se não é minha. Uau. E isso é muito bom, porque vai gerando já minha identidade. Ela não precisou saber se eu tô com Nikon, com Canon, com Sony, ela não precisou, sabe? Porque eu já fui moldando a minha identidade na fotografia ali. Então, nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom, muito positivo, né? Então, não precisa, gente. Não precisa de ter o último equipamento do ano para você fotografar a arquitetura. Com o seu celular, você vai lá e faz. Você vai sentindo. Fala assim, pô, você teve a oportunidade de fotografar a arquitetura de um amigo seu que fez um quarto e ficou legal e você quer ir lá registrar. Aí, beleza, você vai lá, você aluga o equipamento, você pega emprestado com outra pessoa, você manda uma mensagem para mim, pode mandar, gente, no Instagram mesmo, pode mandar, eu respondo todo mundo. Uau. As pessoas até falam assim, Gabriel, mentoria. Falando, não tô com tempo para fazer uma mentoria, mas me diz aí o que você tá precisando que eu tento te ajudar. Porque eu sei que essa troca é importante, foi importante para mim. Sim. Eu tive essa troca, eu tive a oportunidade de ter essa troca com outros profissionais. De ouvir, né, os outros profissionais falar para vocês, então, é muito importante. Exato, então para mim isso é... Por que não passar o conhecimento para outra pessoa, né? Óbvio, eu tenho sim a vontade de criar um curso de fotografia de arquitetura, às vezes até para o arquiteto mesmo, sabe? Que quer entender ali um pouquinho como é que funciona. Vamos fazer. Uau. Mas... andar por Brasília, né? Exato, exato. Às vezes fotografar isso, eu acho muito válido. Mas eu acho que o conhecimento ele precisa ser passado. A gente não tem que ficar guardando pra gente assim, nossa, eu aprendi isso aqui, só eu sei, eu vou guardar. Não, vamos embora, sabe? Daqui a pouco vão ter outros fotógrafos que vão fotografar tão bem quanto eu, entendeu? E tá tudo bem, a gente vai aceitando e vai lidando com isso.
Até porque cada olhar também ele é único, né? Claro. Ele é da pessoa. Eu acho que isso também é importante falar, ainda mais pro profissional da fotografia, né? Uhum. Então é tudo... O que a gente enxerga no resultado do trabalho dele é muito sobre o olhar dele sobre aquilo, né? E isso é algo que é muito individual. Sim. E qual a cidade aí que seu sonho de ir lá e fotografar a cidade, o país, de você falar, nossa, esse aqui tá na minha lista? Olha, eu vou te falar, eu tive a oportunidade de viajar ano passado. A primeira vez que eu saí do país foi para ir para Orlando, que foi a viagem, tipo, vamos para Disney, vamos para Disney. E eu falo para ti assim, eu nunca tive a vontade de ir para os Estados Unidos, para Disney, para viajar, para conhecer. Mas Sim. apareceu a oportunidade, eu fui lá, pô, legal. É super divertido, mas não seria o primeiro país que eu iria na minha vida para conhecer, assim, né? É muito legal, é divertido e tudo mais. Montanha-russa, Mickey, castelo, aquela Lá é coisa, pra gente magia. voltar a ser criança. É. Criança. Mas Aquela arquitetura cinematográfica é louco aquilo, né? não, assim, eles criam uns cenários, assim... Mas aí você chega lá, você bate, assim, tipo, todo gesso. Você fala... Cadê aquela coisa do... Na televisão eu da achei que era metal. arquitetura, sabe? Aí você fala assim, não, legal, mas assim... Eu tenho muita vontade, a gente estava conversando aqui, né, Flávia, sobre isso também. Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão, a cultura oriental de um modo geral, que é uma cultura milenar. Ela é totalmente diferente do que a gente tem aqui, vou chamar de Ocidente, do que a gente tem dentro do Ocidente, que é muito mais novo, é muito mais vindo de uma cultura europeia, daquela coisa que óbvio, eu tenho muita vontade de conhecer a Itália, conhecer a França, conhecer a Suíça, a Suécia, esses países que são, que está dentro da Europa ali, que tem uma arquitetura muito forte. Mas eu acho que ir ali para um Japão da vida, pegar aquela cultura de, sei lá, 3, 4, 5 mil anos atrás, entender aquilo e captar aquilo, eu acho que para mim teria um valor, hoje um valor sentimental muito grande. Às vezes ir para um Egito também, sabe? Entender ali, fotografar aquilo, deve ser muito prazeroso, assim. Eu ainda vou. E você pensa, ou você já tem essa coisa de também fotografar e depois ter seus quadros, que você falou aí, né? E dá para até fazer isso e depois ter uma profissão também dessa, né? De começar a vender, né, essas fotografias. Existe esse mercado? Existe. Como existe, é uma das coisas, inclusive, que a Giovana briga comigo, assim, você tem que vender seus quadros e tudo mais. Entra muito naquela questão da rotina do dia a dia, que a gente acaba fotografando todos os dias ali, casas diferentes, e aí chega no final de semana, às vezes eu quero só ficar em casa e descansar, mas me dá, às vezes, uma vontade eu vou sair, vou fotografar algumas coisas, eu quero fazer quadros e tudo mais, inclusive lá no nosso escritório tem 2 quadros com fotos minhas, algumas pessoas, alguns outros profissionais também têm algumas fotos minhas que eles compraram porque eles gostam muito do olhar. Tem o mercado, tem o espaço para fazer isso, mas a falta do tempo ali acaba não permitindo. Mas eu tenho muita vontade, assim, de fotografar e vender os quadros, sim, porque eterniza também aquilo, né? A gente ainda não tem hoje mais tanto a coisa impressa, né? A fotografia ali, hoje está muito mais digital, é muito mais no celular. Você postou ali no seu Instagram e tudo mais, no seu story, daqui 24 horas ninguém mais nem viu. Então, ter impresso aquilo ali, eu acho que também traz um pouco dessa... Essa IA chegando aí, você acha que é um desafio para vocês como fotógrafo? Você acha que não? Eu acho que quem tiver preparado para isso, para o mercado, ela vai ajudar muito. A gente usa hoje a IA para fazer algumas coisas. Por exemplo, às vezes apareceu, naquela correria e tudo mais, tem alguma coisa ali que não tinha que estar ali, a gente vai lá e remove, a IA ajuda muito a gente nisso. Mas posso estar enganado, não dá para a gente saber. Mas quando se trata de trabalhos artísticos, eu sinto que a IA ainda não está pronta para aquilo, porque a gente precisa estar alimentando ela, né? Ela não é algo que ela pensa sozinha. Sim. Ela precisa estar sendo alimentada com aquilo para ela poder gerar algo ali. Então, dentro da fotografia, a gente tem muito o nosso lado, o sentimento ali, não é um robô que está pensando. Né? Então, não acredito que ela vá tomar o nosso trabalho, sabe? Não acredito mesmo, assim. Mas que a gente precisa se adaptar, obviamente, a gente precisa, igual a gente precisou se adaptar à realidade de internet, de computador, de coisas digitais. A gente vai precisar se adaptar também à inteligência artificial, com certeza.
E quem tá já hoje sabendo lidar muito bem com isso, com certeza vai tá pelo menos aí 10 passos na frente de todo mundo. Uau. E eu enxergo que a humanização, e ela vai se tornar com a IA, na verdade, ela já tem acontecido isso, mas tudo que é mais humanizado fica mais escasso e tudo que é raro tem maior valor, né, pra gente, é a minha visão. E aí eu fico observando, a gente falando sobre os quadros aqui, eu me peguei aqui pensando sobre isso, porque você vai ver que tudo bem, a IA, ela vem e traz um monte de imagens, aquela coisa toda, mas é diferente de você pegar algo e falar assim, cara, esse aqui foi o fulaninho da cidade tal, do país tal, que fez, e eu falo isso porque é uma das paixões que eu tenho. Toda vez que eu viajo, eu trago quadros pintados por algum artista local, pintados à mão, né? Então, assim, quando eu fui para Paris, eu tenho um quadro de um francês que eu comprei na praça, eu fui para Praga, eu comprei uma aquarela, assim, perfeita de um senhorzinho que ele mesmo desenhava, e eu e o Alan, assim, andou horrores agora na viagem que a gente fez pro Japão, atrás de alguém que fizesse isso, porque a gente vê que tem essa coisa da arte impressa, né, e tudo que envolve o humano, né, o olhar de alguém, a mão de alguém, tudo que é artesanal, eu vejo como algo que vai ficando escasso, né, você vê a questão, acho que eu não comentei sobre isso, mas no quadro da Casa Cor, que eu coloquei lá no espaço, um de renda, não sei se você vai lembrar, foram mulheres rendeiras que fizeram aquilo ali. E aí, conversando com elas me falaram exatamente isso. Ela, Flávia, hoje em dia com a internet, porque é aquilo, gente, entra alguma novidade, algumas profissões elas vão surgindo e outras elas vão se dissipando, né? E elas falam assim, com a internet as meninas não querem mais fazer renda. Então, assim, você vê que aquilo ali uma hora vai deixar de ser produzido, porque ela falou assim, a gente tá ficando velha, então, assim, ninguém quer fazer e a gente tem receio de que isso aqui acabe. E a gente sabe que uma hora vai acabar. Sim. Porque se não tem ninguém para fazer, não tem ninguém para passar esse conhecimento e aquilo ali uma hora vai acabar. Então a gente vê que essa humanização, em algum momento, ela vai ser muito rara, né? E a gente vai enxergar um valor muito grande naquilo ali. Então comece a fotografar. Gabriel, comece a fotografar. Antes que acabe tudo, o mundo se acaba. É porque assim, hoje as pessoas tendem a querer solucionar a vida de forma muito fácil, sabe? E, por exemplo, quando a gente fala assim, cara, eu tô vivendo no nível de cansaço, staff mental, e eu preciso sair um pouco da cidade, a gente tá sempre buscando um refúgio no meio do mato, ou numa praia, ou em algum lugar assim que às vezes tá um pouco mais isolado daquela rotina, daquela coisa pesada que a gente vive. E a gente vai para algum lugar e a gente vê, às vezes, ali um senhorzinho que está criando a renda sei lá, da rede de pesca dele, que ele vai pescar daqui 30 dias, porque ele sabe que daqui 30 dias... Olha o tempo que ele tem, a dedicação que ele vai ter para fazer aquilo, porque ele sabe que daqui 30 dias ele vai ter que fazer aquilo. Então, assim, isso é muito do ser humano, sabe? Quando a gente olha para a inteligência artificial, que a gente vai lá, digita 2 linhas de comando ali, e ela dá algo para você de forma digital, aquilo se torna muito mais passageiro, é muito mais volátil, sabe? E ela não tem tanto valor quanto você, quando você olha ali, você para ver a pessoa produzindo algo e ela tá tendo o olhar dela, a forma como ela vê o mundo, às vezes está também interpretado naquela arte dela. Então, eu também tendo a dar valor para esse tipo de coisa. Às vezes parar um pouco ali e olhar um artista fazendo algo que ele está fazendo na rua. Então, isso para mim conta muito. Muito mais do que alguém que gerou uma imagem num prompt de comando e postou na rede social, daqui a pouco ninguém viu. Óbvio, a gente tem que estar atento a isso, essas mudanças, as coisas, como o mundo anda hoje, né? Mas eu não acho que o trabalho vai ficar... Acredito que ele vai ficar muito mais raro, mas eu não acredito que ele vai acabar assim, desse jeito como... Porque ainda vão ter pessoas que vão pagar por aquilo, sabe? Por exemplo, você vai ver um quadro do Monet, por exemplo, só tem aquilo, só tem aquele, não tem mais outros. A IA pode até ir lá e gerar, porque ela já foi alimentada, né, com aquelas, às vezes com traço, com isso, com aquilo. A gente teve aquele dos estúdios Ghibli, né, que pegou aí um monte de gente, fez um monte de foto dela mesma com o traço. Virou uma trend, né? Virou uma trend e tudo mais. As pessoas fizeram aquilo, mas ele não deixou de ser.
passou e ele não Passou, deixou de ser quem ele não é, deixou. entendeu? É. Então eu tento ver dessa forma, assim. Sim. É. Muito legal. Uau! Olha, por mim eu ficava. Ó, ele é encantador. Ele falou que ele era tímido. Não vi isso aí, não. Falou do trabalho dele, ele, ó, manda ver. Eu quero muito que você, assim, depois de tudo que você falou, que eu gosto muito de brincar, eu quero ser fotografada. Eu. Ele não fotografa a pessoa. Ele não amiga. fotografa a pessoa. Gabriel, Pô. se você pudesse dar um conselho pro Gabriel lá que brincava montando a casinha e tal, qual conselho Lego. você daria? Na verdade, não conselho, né? Qual palavra, o que você poderia falar para ele? É muito engraçado isso, porque eu diria pra gente não desistir. Porque às vezes a gente tende a querer fazer algo que às vezes as pessoas não acreditam muito na gente, né? Óbvio, a nossa família sempre vai estar do nosso lado, vai estar junto com a gente ali, mas às vezes a gente precisa até brigar com eles mesmos para fazer aquilo que a gente acredita. Então, eu diria para não desistir de jeito nenhum de fazer aquilo que você acredita. E pro Gabriel do futuro? Nossa, agora você me pegou. Porque falar pro Gabriel Do lá... passado, o pro que existiu, né? pequenininho. eu quero ver esse Gabriel que daqui a pouco vai casar, daqui a pouco vai ser pai, né? O que você vai passar, né, para essa criança, né? O que vai ser do seu trabalho, olhar tudo isso, então chegar lá no futuro e falar com aquele, sabe, aquele Gabriel assim. Ó, eu quero muito que meus filhos, eles peguem as revistas, porque eu faço questão de ter. Toda vez que eu tenho uma foto em alguma revista, eu tento comprar, eu falo com a pessoa e eu tento pegar, e quando eu tiver com os meus filhos, talvez com os meus netos, eu quero que eles peguem as revistas, igual a gente às vezes pega os discos antigos da casa da nossa avó, cheio de terra, a gente quer ver o que ela ouve e tudo mais. Eu quero que os meus filhos, eles peguem o trabalho e falem: olha o que o meu pai, o que meu avô fez ali. Eu quero muito que eles olhem para isso e também sintam orgulho, sabe? Que eles olhem para aquilo e falem: caramba, ele foi um excelente profissional e as pessoas gostavam muito do trabalho dele, gostavam muito dele, e ficou eternizado. Que é uma das coisas que eu acho que talvez seja muito difícil hoje a gente eternizar aquilo que a gente faz, né? É um dos grandes medos que eu tenho, só de passar em branco, sabe? Eu vivi ali os meus 70, 80, 90 anos e eu só passei pela vida. Óbvio, talvez que quando eu for, né? Às vezes as coisas até são esquecidas depois de 100 anos e tudo mais, mas que elas sejam eternizadas de alguma forma. E eu acho que dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu me dedico, que ela seja eternizada de alguma forma. Faz a pergunta para ele, aquela que a gente sempre faz. A gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados, né? A gente viu aqui agora um pouco do que está por trás do Gabriel Lima da fotografia, né, Gabriel? E pensando que tudo é design, que é o nome do nosso podcast aqui, qual foi o maior ou melhor design já feito por você? Lembrando que tudo é design. Tudo é design, tudo. O meu foi meu filho. Olha, fiz direitinho. Deu certo. Caramba, o maior design, o melhor design que eu fiz. Ou mais importante. O mais importante. Inesquecível. Até agora. Pode ser trabalho, pode ser qualquer. Pode pensar. Pode fechar o olho, imaginar. Cara, é uma pergunta muito complexa mesmo, né? Porque ela não se prende a algo físico somente. Ela envolve tudo, né? Ela envolve o sentimento, ela envolve tudo. Eu acho que talvez o fato de eu não ter desistido, porque, como eu falei para vocês, né? Que eu tive a possibilidade, às vezes até a vontade de falar: puxa, isso aqui não está dando certo, isso aqui não vai dar certo. Porque a gente acaba sendo cobrado e as pessoas falam: pô, mas você acha mesmo? Daqui a pouco, o que você vai fazer? Você acha que é isso mesmo e tudo mais? Então eu acho que não ter desistido disso que eu queria fazer, hoje ver os frutos, né, que a gente vem colhendo, e a gente vai sempre aprendendo também, mas ver os frutos daquilo que eu fiz lá 7 anos atrás, a escolha que eu tomei, eu acho que pode ser considerado, sim,
um design Sim, do sua que é o Gabriel persistência. hoje. A minha persistência pode ser considerado, talvez, o design do que o Gabriel virou hoje. Seu Óbvio, maior design. as revistas que a gente sai, as postagens, os comentários, a vontade das pessoas quererem aprender com você, isso também é muito prazeroso. Mas não ter desistido lá atrás faz com que elas olhem hoje para o Gabriel, entendeu? Elas olham, às vezes sem querer, elas pensam, caramba, é o cara que não desistiu, entendeu? É o cara que continuou, que falou, vou até o fim, eu vou fazer acontecer. E eu acho que é isso, assim, sabe? O seu maior design, então, é não ter desistido de você. De mim mesmo, de você. É a persistência da sua história, né? Da sua história. Gabriel, a gente quer agradecer, assim, foi ótimo o nosso bate-papo, a gente ficou muito feliz de ter você aqui. Ele já é meu amigo. Obrigado. Vai me fotografar, só eu. Espero que você tenha gostado, assim, pra gente foi uma honra e foi muito legal esse bate-papo. Muito obrigado, viu, pelo convite, assim, é muito difícil, como eu estava falando para vocês antes, assim, estar na frente da câmera ainda é muito difícil. Tenho que melhorar muito isso, assim, uma coisa que eu preciso é não precisa mostrar mais. Mostrar mais, mas Me você mostrar. tá perfeito, amiga. Obrigado. Não, e esse, amiga, aqui pra nós, que cabelo é esse, amor? Porque Tá grande, eu não tem que tenho cortar. nada. E aí ele fica só assim, eu tô com inveja desse cabelo. Tá pensando em deixar o cabelo crescer. Mas eu fico muito feliz, muito lisonjeado mesmo com o convite, porque é legal falar mesmo, sabe, de quem eu sou, de onde eu vim, Sim. por que eu vim parar aqui. Eu fico muito feliz. O seu mesmo. propósito, a sua Meu missão, né? Isso tudo para mim é muito, muito legal, muito gratificante. Porque seu mesmo. filho e seus netos vão assistir isso aqui daqui a um tempo e vai falar, meu pai era meu pai. Tomara mesmo. Não, vai ser. E eu espero, assim, eu já te desejo, assim, um ano que vai começar, assim, bombástico, entendeu? Com muito amor e carinho. E obrigada pelo seu tempo, pelo seu amor. E estamos juntos, né, amiga? Gabriel, aproveita e coloca suas redes sociais, fala pra gente onde as pessoas podem ver um pouco do seu trabalho, os profissionais de arquitetura que vão estar vendo a gente, provavelmente em breve, né? Uhum. E vai ter curso, porque eu vou cobrar, você tem que fazer um curso. Vamos fazer a mentoria. Tem que fazer mentoria, curso, vamos ter que fazer um monte de coisa, porque vai ter um monte de gente querendo fazer. Eu vou ser a primeira. Porque, assim, nosso podcast é nível nacional, então vai ter muita gente querendo saber um pouco do seu trabalho. Uhum. É isso. 2026 tá aí, eu tô, né, me organizando, pensando mesmo em tudo isso que eu vou fazer com relação ao curso, a mentoria. Eu tenho alguns amigos que me incentivaram, inclusive lá atrás, a também não desistir. Gabriel, você é bom, você vai dar certo e tudo mais. Hoje eles têm uma produtora e a gente está vendo aí uma forma de produzir um curso para o ano que vem. Aparecer mais, estar com a minha imagem mais vista para as pessoas, isso também vai me ajudar muito, obviamente, a conseguir vender esse produto. Mas tenho certeza que vai ser um ano incrível, assim, que vai ser muito bom. Vai ser Minhas redes sociais, eu falo para ali, né? vai. Pessoal, glima.foto. No Instagram e no TikTok também, glima.foto. Não é Gilmar, pelo amor de Deus. Uma pessoa me chamou de Gilmar uma vez. Gilmar, eu queria fazer... Não, acho que ela viu a confusão das letras ali, porque antes estava gabriellima.fotografia. Era muito grande. E eu tentei reduzir para o glima.foto. Então é glima.foto. No TikTok e no Instagram vocês vão achar, vai ter conteúdo lá de fotografia, de vivência, às vezes como é que eu faço alguma coisa, como é que eu tomo uma decisão para fazer isso e aquilo. Então, é isso. As redes sociais são essas. glima.foto. Uau! Então a gente despede dele, né? E ele falou que vai ter que tirar umas férias. Eu tô pensando em ir junto com ele. E aí a gente já tira umas fotos, entendeu? Aquela minha foto, eu, linda. Aí eu acho que a gente já pode. Assim, aí quem sabe ele começa a fotografar pessoas. Né? Porque, gente, não é por nada, não. Eu e Flavinha, nós somos bonitas, né, amiga? Obrigada, amigo. Muito obrigada, obrigado. Gabriel. Obrigado mesmo. E esse foi mais um episódio do É Tudo Design. Pois é. Eu tô com Até mais, até o próximo. Até o próximo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Gabriel, obrigada.